A minha fala, eu acho que é mais uma forma de denúncia, que em quase 2 anos de crime, ontem nós conseguimos uma visita da Vale com a AEDAS nas casas, pois a questão de água é uma luta permitente que tem acontecido. A gente se torna um disco quebrado que vai repetindo as mesmas coisas. Onde a gente fez as visitas nas famílias que tinham sua renda, a bomba do rio, seu agricultor. Hoje, a água da Copasa, que a gente também não pode deixar de falar, não é uma água confiável de beber, os filtros estão ficando com gel estranho no fundo dos filtros, e a gente se vê hoje comprando água mineral porque a Vale, na nossa comunidade, não fornece mais. Então, daí, quando a gente entra, a Vale o representante da Vale já vira para a pessoa e fala assim, você tem o fornecimento da Copasa? Então, bem assim, constrangedor para constranger a pessoa, como se ela estivesse pedindo algo que não é de direito. Então, como o governo vai fazer um acordo se o governo não liga para o básico da vida, que é a água? Como que um ser humano vive em suas comunidades sem água? A gente já perdeu vidas. E hoje, a gente tem no nosso meio de pessoas, uma pessoa que, após discutir com o RC da Vale, tentou suicídio. Isso não vai entrar na estatística. Hoje fizemos várias reuniões, tem uma mãe que implora pelo seu filho, em Brumadinho, que está com depressão, que não sai do quarto. Segundo ela, engordou 15 quilos. Se o governo não tem olhar não é piedade, de ser, a gente não acha a palavra, ser solidário para essas famílias que sofrem as suas perdas e que vêm perdendo, e que nada sobre isso é dito no meio de comunicação, a gente não tem tido voz. Quando a gente vai para uma manifestação, eles não tratam a gente como pessoas assim, você tem direito, mas vai para a porta da Assembleia. Nós não podemos ir para a porta da Vale. E nós temos feito de tudo para sermos vistos. Falta de pedir não é, tem quase 2 anos que nós atingidos estamos falando. Não existe o atingido entrar para uma audiência e ouvir o juiz cochichar. Tem quase 2 anos que as famílias estão pedindo que olhem pelos seus entes queridos que estão sofrendo. Eu, como mãe, tenho muita preocupação de uma escola que ainda está na beira do rio. E eu não vi nada do governo em preocupar com as crianças. Então, um país que a gente foi educado, que a gente tem que seguir a legislação, que a gente tem que seguir a lei, onde pessoas perguntam como que não nos representa, umas pessoas que não vêm na nossa comunidade, que não sabem a nossa realidade. Em 2 anos, que o primeiro grito depois foi o das famílias perdendo seus entes queridos, e o depois as famílias precisando do básico, que é água, onde uma empresa que se chama Copasa e uma empresa que se chama Vale, que está dando a mínima para essas pessoas que estão passando, inclusive nós estamos ficando sem água quase todos os dias, em plena pandemia, a gente com os filhos dentro de casa, a água acabar 10 horas da manhã e voltar às 10, tem lugar que nem volta. Então, o que a gente está passando aqui, o básico do básico, tirando as outras coisas, é surreal. Então, quando um doutor fala que o sigilo não tem problema, tem. É porque é ele que não está aqui. Está na lei? Cadê a lei? Cadê a lei para o pobre? A Vale não teve pandemia para a Vale. Não teve. A Vale continuou indo com as suas caminhonetes, levando a sua poeira até atingido, pegou Covid, porque a única pessoa que ia na comunidade eram os empregados da Vale, que teve Covid, e isso ninguém faz nada. Aonde está a justiça que as nossas assessorias, que foi o povo que colocou, para que era o nosso caminho de luz no fim do túnel, que a gente achou que a gente ia poder ter resposta, foi impedido de trabalhar
Mas a Vale não parou. Não existe pandemia para a Vale. E ninguém viu isso. Que país é esse onde uma empresa dita o que tem que se fazer? E nós estamos aqui em mais uma reunião online pedindo clemência, nos escutem, venha viver a nossa realidade. Porque a EDAS, NACAB, Guacuí, pergunta para eles o tanto que o povo está cobrando, por que eles não estão na rua? Porque tem um juiz, não sei lá das quantas, do Covid, que impede a assessoria do pobre para a rua. E o juiz? Quem que manda na Vale na pandemia? Quem que manda? É essa pergunta que eu faço para vocês. Por que só os grandes levam? E a gente tem que ficar gritando aqui. Eu tô aqui, ó. Eu tô sofrendo. O meu filho está sofrendo por falta de apoio. Aonde se fecha um acordo, sendo que eles não sabem a realidade do povo? Aonde se fecha um acordo, que uma coisa que no início do crime, até hoje é o mesmo assunto. Até hoje o seu pescador, o cara que pescava do rio, não se fala nele. No último, que seria mês de outubro, a Vale bloqueou um monte de gente. Por quê? Se pagou 1 ano e 8 meses, 9 meses, e agora o documento não consiste? Cadê o juiz para fazer a Vale pagar ao mês de novembro agora? Pessoas ficou sem receber. E nada se fala, nem Ministério Público, nem Defensoria Pública. Lá vai nós de novo, enquanto atingido, correr atrás de uma nova lista, sendo que nós já entregamos Ministério Público, Defensoria Pública, até para a própria Vale. Lá vai nós fazer tudo de novo. Então, nós, em meio à pandemia, não paramos com a luta, porque a Vale está fazendo o que quer, rindo da nossa cara. Eu, porque não tenho nariz de palhaço. Porque eu queria estar aqui na audiência com um nariz de palhaça. Porque nós, atingidos da Bacia do Paraopeba, não estamos tendo respeito pelas autoridades. Zema, muito menos. Ele deveria nos respeitar, porque eu tenho certeza que ele foi colocado lá em prol do povo e ele tem que agir em prol do povo. Não é pegar o que é dele, o que não é dele, e querer fazer o que quer. Para que esse dinheiro? Ele quer esse dinheiro. Realmente, tem que ser feita muitas coisas. Em prol da desgraça de muitas famílias. Vocês me desculpem a palavra, porque não tem outra. Ele nunca viu Zema procurar descer o Rio do Paraopeba e assistir como está devastada as beiradas do rio, como as famílias estão desesperadas, o mau cheiro. Agora vem a chuva, se vocês vierem aqui, o rio está vermelhinho, vermelhinho. Mas isso não sai na notícia. Então eu espero que o Zema, por mais que ele seja um empresário, que eu acho que ele é outra Vale, com máscara de Zema, que só visa o lucro acima de tudo, ele venha ver que ele seja humano, que infelizmente a gente tem que falar assim, se fosse um parente dele, que estivesse aqui na beira do rio, faltando água, o agricultor olhar para suas verduras e não poder comer, o pescador olhar para a beira do rio e não poder pescar para tirar seu alimento, a pessoa que é digna, que sempre foi honesta, que nunca infringiu a lei, a Vale virar e falar que seus documentos estão inconsistentes, digno de fraude. E a pessoa olhar, eu estou fraudando o quê? As pessoas fazem essa pergunta para nós todos os dias. Está falando que eu estou fraudando. E aí? Não tem juiz que faça a Vale calar. Não tem juiz que faça a Vale parar de andar nas nossas comunidades em meio à pandemia. Então fica essa pergunta, que acordo é esse, se o básico da vida é a água, e nem isso nós estamos tendo em 2 anos de crime, bem dizer. Então é revoltante a gente estar hoje fazendo essa discussão, se a gente não consegue uma garrafa de água para dar para os nossos filhos dentro de casa. Uma senhora doente, acamada, sem o rins ontem, o cara da Vale virou para ela e falou assim, você recebe água? Falei assim, não. A pessoa falou que não. Eu virei para ele, você não faça essa pergunta, porque lá atrás uma lei que foi feita em maio, que foi dito que nós poderíamos, desde que nós
pedíssemos, ligássemos no bendito do 0800, que não funciona, porque nada na Vale funciona, ligássemos e pedíssemos a água, essa água deveria ser dada para quem fosse. Não teve perímetro, não teve métodos do IGAN, não teve nada. E a Vale descumpriu descaradamente, e a gente não viu poder público nenhum multar a Vale enquanto a isso. Então, nós estamos brigando por vida e por sobrevivência ainda em 2 anos de crime. Então, esse acordo é fajuto, eu preciso do nariz de palhaço, se for possível, vou para a porta, porque esse acordo não pode sair. E quero agradecer Beatriz Siqueira, Rogério Correia, por estar nos dando voz, enquanto quem fala que é nosso representante, parece que tem nojo de nós, não quer que nós estejamos presentes, porque tem medo do que vamos dizer. Só que eles não vão nos calar, porque o sofrimento é nosso, infelizmente, e nós não vamos desistir. Muito obrigado, boa noite a todos. Vale essa ganância, quanto vale a nossa vida? Trabalho, a vida não vale nada, não vale nada. Trabalho, a vida não vale nada, não vale nada. Tragédia anunciada, Mariana no fundão, Brumadinho chora a lama da privatização.